Então, pessoal, continuando aí a nossa atividade, a nossa matéria, certo? Eu peguei aqui algumas atividades do PET de vocês para a gente estar resolvendo, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira atividade. Esqualeno, encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, é um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas entre átomos de carbono. Como em sua molécula existem 30 átomos de carbono, sua fórmula mínima é. Bom, pessoal, como que a gente acha a fórmula mínima? Bom, geralmente a fórmula mínima ela é dada como uma das partes mais importantes da molécula, ou seja, se ela tem 30 átomos de carbono, para você não precisar escrever os 30 átomos de carbono exatamente do jeito que a molécula exige, a gente escreve só a fórmula mínima que a gente vai conseguir entender que molécula é aquela, certo, pessoal? Como esse esqualeno aí tem 30 átomos de carbono, eu não vou perder o tempo escrevendo todos esses 30 átomos de carbono. Mas se por algum acaso vocês quiserem ver, a fórmula do esqualeno é essa aqui, ó. Essa aqui é a fórmula do esqualeno, certo? 30 átomos de carbono e etc, certo? Só que a gente não pode, como a gente não pode perder tempo, eu vou dizer aqui para vocês como vocês vão achar essa fórmula mínima. Bom, fórmula mínima é a parte mais importante da molécula, certo? Como eu disse aí, para vocês não precisarem escrever toda a molécula, vocês escrevem só uma parte dela, certo? Para essa pergunta aqui, pessoal, a fórmula mínima desse esqualeno é C3H5. Por quê? Porque a gente pega aqui esses três primeiros carbonos, C3H5, certo? Então a gente pegou aqui os três carbonos iniciais, ou os três finais, tanto faz, vai funcionar da mesma forma, ou então, certo? A gente pegou esses três carbonos do meio e 5 hidrogênios. Daqui dá para a gente já ter uma noção de como que é esse esqualeno, certo, pessoal? Então, para essa primeira questão aqui, fica dado como alternativa a letra D, certo? C3H5. Beleza, pessoal? Vamos aí para a nossa questão 2. O isopropeno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual sua nomenclatura IUPAC? Nomenclatura IUPAC, pessoal, geralmente é a nomenclatura normal que a gente sabe lá, BUT, não sei o que, PENT, MET, ET, PROP, BUT, PENT, EPT, EX, certo, etc. Então, a gente só tem que dar aqui a nomenclatura para esse composto. Então, vamos lá. Como que a gente dá a nomenclatura para esse composto? Tive um probleminha aqui, pessoal. Me desculpem. Então, vamos lá. Como que a gente vai dar a nomenclatura para esse composto? Primeiro, a gente tem que localizar a gente tem que contar quantos carbonos existem nessa estrutura aí. Vamos contar lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. É pente? Não, pessoal, não é pente. Vamos prestar atenção aqui, ó. Então vamos lá. Tem ligações duplas, certo? Então a gente vai localizar primeiro as ligações duplas. A gente começa aqui, certo? Contando as ligações duplas. Então, a primeira ligação dupla, ela está aqui entre esses dois carbonos, certo? Então a gente coloca aqui 2, certo? 2 metil, certo? Buta, 2 metil buta, 1, 3, que está aqui localizado, certo? 1, 3, aqui ó, 1, 2, 3, certo? 1, 3 de eno, certo, pessoal? Vou fazer novamente devagar aqui para vocês prestarem atenção aqui. Então vamos lá. MET, ET, um carbono, certo? Um carbono, aqui a gente tem um carbono sozinho, MET. O segundo carbono, a gente tem uma ligação dupla, então a gente localiza. Então vai ficar 2 metil, 2 metil, 2 metil. Segundo carbono aqui, tá? 2 metil. Buta, 1, 2, 3, 4, buta. Por quê? 4 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, buta. 1, 3. 1, 3. A gente localiza essa, na estrutura como um todo, a gente localiza ligação como 1 e essa aqui como 3. 1, 3. 1, 2 e 3. 1, 3
dieno, porque é um alcadieno. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então, para essa segunda questão, a letra B, 2-metilbuta, 1,3-dieno, é a resposta correta. Certo? Vamos aí para a nossa questão número 3. Marque a alternativa que apresenta o número correspondente a um alcadieno alternado. Então, pessoal, a gente tem essas estruturas aí, 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente tem que dar um número correspondente a um alcadieno alternado, certo? Um alcadieno alternado é o quê? Um alcadieno alternado é um dieno conjugado, certo? É um dieno conjugado. Dieno conjugado não, pessoal, desculpa. Não, é um dieno conjugado. Desculpa, pessoal. Me atrapalhei aqui. Dieno conjugado, porque é uma ligação simples, uma dupla, certo? Então a gente tem que estar aí abrindo essas estruturas aí para a gente estar vendo como vai funcionar essa questão aí. Então vamos lá. Então, pessoal, eu tomei a liberdade de abrir cada estrutura dessa aqui, certo? Para estar ajudando vocês aí a resolver essa questão, certo? Não vou mostrar para vocês o meu resultado aqui, certo? Porque o meu intuito não é mostrar para vocês o resultado, e sim explicar como vocês chegam nele, certo? Então vamos lá. Hepta 1,2-dieno. Esse hepta aqui, pessoal, quer dizer que tem 7 carbonos na ligação. Esse número 1 indica que a gente tem uma ligação do primeiro carbono e o 2 no segundo carbono, dieno, certo? Quando você tem duas ligações duplas, uma vizinha com a outra, a gente tem um carbono, um dieno, Desculpa, pessoal, esqueci o conceito, mas é o primeiro lá dos exemplos que a gente viu na aula anterior. Esqueci aqui, não me recordo agora, certo? Mas eu vou olhar aqui e vou confirmar com você. Então, pessoal, tive um probleminha aqui que acabei esquecendo o conceito, certo? Mas esse primeiro aqui, pessoal, é um hepta 1,2-dieno, porque é 1,2-dieno. 7 carbonos na ligação, a primeira ligação dupla está no primeiro carbono e a segunda ligação dupla está no segundo carbono dieno, certo? Então, a gente tem que esse carbono ele é isolado, certo? Carbono acumulado, pessoal, me desculpem novamente, certo? Questão número 2. Essa segunda estrutura aqui, 2. Hepta 2,3-dieno. Da mesma forma da primeira, a gente tem uma ligação carbônica aqui com carbonos vizinhos. Então, a gente tem dieno acumulado, certo? Hepta 1,4-dieno. Hepta 1,4-dieno, 7 ligações duplas. 7 ligações. 7 carbonos. O primeiro carbono está no carbono 1. A primeira ligação dupla está no carbono 1 e a segunda está no carbono 4. Certo, pessoal? Tá certo? Vou esperar vocês me dizerem. E aí, pessoal, pensaram? Não, pessoal, essa aqui não está certa, certo? Porque a questão está pedindo que a gente procure, que a gente ache uma estrutura aí, dentre essas 5, que seja carbono, um alcadieno alternado, certo? Então, essa 3 aqui a gente descarta também, porque tem uma ligação dupla no começo e uma no quarto carbono. Então, vai ter uma diferença de duas ligações simples lá, certo? Então, vamos aí para a quarta alternativa aí. Hepta 1,3-dieno. Essa, 7 carbonos na ligação. 7 carbonos na ligação. Uma ligação dupla no primeiro carbono e uma no terceiro. E tem uma ligação simples no meio da ligação dupla, certo? Essa, pessoal, é a mais provável de ser. Por quê? Porque a gente, abrindo a estrutura, a gente tem um carbono no primeira ligação e uma no terceiro. Um alcadieno alternado não é um alcadieno que você tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, certo? Então, essa quarta estrutura é a alternativa para essa questão, mas vamos ver lá a 5. Hepta 1,5-dieno.
Também não dá, pessoal, porque a gente tem uma ligação dupla no primeiro carbono e uma no quinto carbono. Vai ter uma vacância de 3 ligações simples. Então também não funciona. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D, que fica como sendo a estrutura número 4. Vamos aí para a nossa questão número 4, pessoal. O hidrocarboneto de fórmula C2, ligação dupla CH, simples CH, C2, dupla CH2. Pertence à série. Bom, pessoal, como a gente viu nas aulas anteriores aí, uma ligação sim, um hidrocarboneto que possui duas ligações simples, duas ligações duplas, seja ela no começo, no meio ou no fim, mas tem que ter duas ligações duplas, ele é um alcadieno, certo? Então aqui tá fácil. Aqui a gente tem uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Além de ser um alcadieno, esse alcadieno aqui, ele é isolado. Ele não é isolado. Ele é alternado. Tem uma ligação dupla aqui, uma simples e uma dupla. Certo, pessoal? Então, ele é um alcadieno, que fica sendo a nossa alternativa letra D, alcadieno, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu vou trazer para vocês mais exercícios e algumas simulações e como que a gente pode estar relacionando esses alcadienos no nosso dia a dia. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.